Imagine-se num momento de puro silêncio, onde cada pensamento ecoa, enquanto você pondera sobre quantas vezes se calou para evitar confrontos. Quantas vezes deixou de ser autêntico para preservar uma paz superficial? Já parou para se perguntar se esse silêncio, ao invés de proteger você, está apagando sua essência? E se, ao escolher esse silêncio, você estivesse cedendo aos poucos o seu poder, deixando que os outros ditassem o ritmo da sua vida? É hora de entender que silenciar a própria verdade não é harmonia, é uma prisão. Então por que continuar se calando? Por que abrir mão do direito de ser você? Hoje, você vai descobrir o poder de resgatar sua voz e, ao fazer isso, vai entender como essa mudança impacta você e todos ao seu redor. Fique até o final e descubra o que significa viver com autenticidade, tomando as rédeas da sua própria história. Imagine-se em uma sala silenciosa, onde o único som que você ouve é o eco dos seus próprios pensamentos. Lá fora, as vozes são altas, intensas, exigentes, e você, por tanto tempo, escolheu o silêncio. Escolheu se manter calado para evitar conflitos, para preservar uma paz externa que, na verdade, nunca refletiu a sua paz interior. Esse silêncio, porém, é denso, pesado. Ele carrega o peso de cada palavra que você deixou de dizer, de cada opinião que guardou para si. Com o tempo, o silêncio se tornou uma prisão confortável, uma zona em que você se manteve para evitar que as paredes desmoronassem. Mas enquanto você silenciava, algo importante era perdido. Sua voz, sua essência, seu verdadeiro eu. Todos os dias, uma pequena parte deles era abandonada, como folhas que caem de uma árvore em pleno outono. E talvez você tenha se perguntado, em algum momento de introspecção, por que se sentia tão vazio, tão fragmentado? A verdade é que, ao escolher não se expressar, ao optar por concordar apenas para evitar conflitos, você cedeu, aos poucos, o seu poder. E nesse silêncio, o poder que deveria ser seu foi transferido para os outros, para quem ditava o ritmo, para quem estabelecia as regras. Aos poucos, você percebeu que viver apenas para agradar e evitar atritos era viver pela metade. Esse é o cenário em que muitos de nós nos encontramos. Calamos a nossa verdade para nos adaptarmos, para não desestabilizarmos o ambiente. E nesse processo, fortalecemos a voz de outras pessoas, dando a elas o poder que era nosso por direito. Algo começa a mudar, não de um dia para o outro, mas de forma lenta e gradual, como uma pequena chama que insiste em permanecer acesa, mesmo quando tudo ao redor parece sufocá-la. Em algum momento, você percebe que esse silêncio, antes confortável, tornou-se um fardo. Ele não é mais um refúgio, mas uma armadilha que te impede de crescer, de ser verdadeiramente você. E então, surge uma pergunta que ecoa em sua mente. Uma pergunta que, até então, você se recusava a encarar. Por que continuo me calando? Por que aceito que minha verdade seja diminuída para que outros se sintam mais confortáveis? Essa pergunta marca o início do seu despertar. Aos poucos, você começa a perceber que o silêncio que mantinha, que considerava uma prova de paz, era, na verdade, um mecanismo de controle. Ao se calar, você não estava mantendo a harmonia, estava abrindo mão de sua autenticidade, de sua integridade. Estava se submetendo a uma narrativa que não te pertencia e permitindo que os outros ditassem o rumo da sua história. Esse despertar não é fácil. Ele traz à tona memórias dolorosas, momentos em que você escolheu ser passivo em vez de autêntico. Mas, ao mesmo tempo, traz uma força silenciosa, um sentimento profundo de que talvez seja hora de mudar. Hora de se libertar dessas amarras invisíveis que você mesmo ajudou a construir. Você começa a perceber que, ao silenciar a sua voz, estava dando permissão para que outros tomassem decisões sobre sua vida, sobre o seu valor, sobre quem você é. E essa percepção traz uma clareza brutal.
Você não quer mais ser prisioneiro das expectativas alheias. Não quer mais carregar o peso da submissão. Quer ser autêntico, verdadeiro, dono da sua própria história. Esse é o momento em que você decide que é hora de usar a sua voz. Não para gritar, não para se impor de forma agressiva, mas para afirmar, de forma firme e inabalável, a sua verdade. Escolhido, você chegou a este ponto não por acaso. A dor, as dúvidas, as dificuldades de viver em silêncio não foram em vão. Elas trouxeram você até aqui, para este momento em que finalmente reconhece: é hora de assumir sua autenticidade, de resgatar o poder que sempre foi seu. Agora, você entende que esse processo não é apenas sobre você. É sobre todos os que cruzaram seu caminho, todos os que, ao longo dos anos, se beneficiaram do seu silêncio e da sua submissão. Eles, mais do que ninguém, sentiam a sua presença, mas preferiam que você permanecesse calado, porque sua verdade, escolhido, tem um peso que poucos conseguem suportar. Ela é como um espelho que força os outros a olharem para dentro e verem as próprias sombras. Quando você decide ser autêntico, quando finalmente opta por expressar sua verdade, uma transformação silenciosa, mas poderosa, acontece ao seu redor. Aqueles que antes ignoravam seu valor agora sentem o impacto da sua presença. Não porque você precise gritar, mas porque sua firmeza, sua verdade inabalável, faz com que todos ao redor sintam a sua força. E a sua força, escolhido, revela a fraqueza que os outros se esforçavam tanto para esconder. Eles tentaram te silenciar, não porque você era fraco, mas porque você era poderoso demais. Eles temiam o efeito que a sua voz teria, o poder da sua autenticidade. Ao escolher ser verdadeiro, você não só se liberta, você desafia todos ao redor a encararem a realidade de quem você é e quem eles são. Você se torna um reflexo, e a verdade é que nem todos estão prontos para ver esse reflexo sem máscaras. Escolhido, sua presença agora fala por si. Ao assumir sua voz e caminhar com autenticidade, você não precisa mais provar nada a ninguém. Cada passo que dá, cada decisão que toma com confiança, comunica algo que palavras jamais poderiam. Aqueles ao seu redor que um dia duvidaram do seu valor ou tentaram te moldar segundo suas próprias conveniências, agora se veem forçados a encarar uma realidade inegável. Você não é mais alguém que pode ser ignorado ou controlado. A sua firmeza, essa postura silenciosa e implacável, causa um efeito que eles não conseguem ignorar. As pessoas ao seu redor começam a sentir a força da sua integridade, o peso da sua verdade, e isso gera algo poderoso: respeito. E não um respeito forçado, superficial, mas uma reverência genuína. Porque quando alguém escolhe viver de forma autêntica, ele se torna um ponto de referência, um exemplo vivo de força e liberdade. Essas mesmas pessoas que antes buscavam controlar suas ações ou que subestimaram seu potencial, agora hesitam antes de agir ou falar em sua presença. Elas sentem o impacto que a sua transformação causa, sentem o desconforto que a sua verdade provoca. A sua postura faz com que elas questionem suas próprias escolhas, suas próprias limitações. E assim, de maneira sutil, você força cada uma delas a encarar as próprias sombras, não porque você exija isso, mas porque a sua luz revela o que antes estava escondido. Você se torna escolhido, alguém que não apenas existe, mas que transforma o ambiente ao seu redor. Alguém cuja autenticidade é tão inegável que inspira, incomoda e obriga os outros a reconsiderarem quem eles são e como vivem. Esse é o poder de quem se assume plenamente. Ele não precisa falar alto para ser ouvido. Sua presença basta para que os outros sintam a força de quem ele realmente é. Escolhido, sua jornada até aqui não foi fácil.
Cada momento de dúvida, cada dor reprimida, cada ocasião em que se calou para manter uma paz superficial, se tornou parte do seu crescimento, uma peça que agora fortalece sua essência. A dor que você enfrentou moldou sua resiliência, transformou-se em combustível para que você se tornasse a versão mais autêntica e inabalável de si mesmo. Agora você percebe que o sofrimento não foi em vão. Ele lapidou você como o fogo lapida o aço, removendo impurezas, moldando seu caráter e preparando-o para ser alguém que impacta profundamente quem está ao seu redor. As experiências que antes pareciam feridas abertas, hoje são suas medalhas de superação. Elas simbolizam tudo que você aprendeu e o quão longe chegou. Com essa nova perspectiva, você entende que, ao se libertar das expectativas alheias, transformou-se em uma fonte de inspiração. As pessoas notam a força silenciosa que você carrega, a paz que emana de alguém que enfrentou e venceu suas próprias batalhas. E quando olham para você, veem mais do que uma pessoa. Veem uma história de superação e integridade. Veem alguém que usou a dor para encontrar sua própria força. Escolhido, sua presença agora é como uma rocha firme em meio à tempestade, uma fonte de estabilidade para aqueles que buscam algo verdadeiro em um mundo repleto de superficialidade. Ao transformar sua dor em força, você encontrou um propósito maior: ser um exemplo vivo de que a verdadeira liberdade vem de dentro e de que ninguém pode tirar isso de você. Escolhido ao longo dessa jornada, você aprendeu que a sua verdade é um pilar que ninguém pode abalar. E agora, sua confiança não depende mais da aprovação dos outros. Você compreende que o valor real vem da sua própria integridade, de ser fiel ao que acredita e ao que é, independentemente das opiniões externas. Essa confiança, construída com tanta coragem, se torna inabalável. Ao caminhar com essa certeza, você percebe que aqueles ao seu redor não podem mais manipular sua direção. Eles sentem que algo mudou, que você não é mais uma pessoa que cede facilmente, que não se curva diante de pressões. A força da sua presença agora se faz sentir de forma quase tangível, impondo respeito e despertando uma sensação de reverência. Você se tornou um ponto de referência, um exemplo de quem assumiu sua vida de maneira plena. Esse caminho escolhido não é sempre fácil. A autenticidade pode ser solitária e muitas vezes você encontrará a resistência de quem prefere manter as coisas como estão. Mas lembre-se, ao honrar a sua verdade, você está não só vivendo de acordo com sua essência, mas também abrindo caminho para outros que buscam coragem para serem fiéis a si mesmos. Sua presença, silenciosa e implacável, continua a inspirar, transformando cada passo em um ato de liberdade. Neste momento, você se dá conta de que a aprovação dos outros não tem mais o poder de definir quem você é. A sua jornada é guiada pela sua própria luz, pela sua própria visão. E com isso, você se permite andar com leveza, sabendo que a vida que escolheu para si é autêntica, verdadeira e cheia de propósito. Escolhido, agora que você assumiu seu lugar no mundo, a sua presença tornou-se uma força autêntica e inspiradora. Aqueles que antes subestimavam seu potencial agora veem algo que jamais poderiam ignorar. Sua força interna, construída com tanta luta e resiliência, passou a impactar e a transformar o ambiente ao seu redor de uma maneira que poucos conseguem entender. Ao viver sua verdade, você tornou-se alguém que irradia coragem, uma coragem silenciosa e poderosa, que desperta e incomoda aqueles que ainda se escondem por trás de máscaras. Eles são forçados a confrontar suas próprias inseguranças, pois sua autenticidade expõe o quanto ainda estão presos às expectativas externas. Você é, agora, uma presença que instiga, que desafia e que, mesmo em silêncio, motiva as pessoas a buscar algo mais verdadeiro para si.
Com sua jornada, você mostra a todos que viver plenamente significa assumir a própria luz e a própria sombra. Significa compreender que o verdadeiro respeito nasce quando somos fiéis a quem realmente somos, sem nos moldarmos às necessidades alheias. E isso é algo raro, algo que poucos têm a coragem de realizar. Agora, você caminha com propósito, sabendo que cada experiência foi uma preparação para que você chegasse até aqui. Você é, de fato, um escolhido, alguém que transcendeu as limitações impostas, que usou suas feridas como fonte de força, que abraçou a própria jornada com integridade. E, ao fazer isso, você se tornou uma inspiração viva, uma prova de que é possível transformar dor em força, submissão em liberdade e dúvida em poder. Escolhido, este é o início de uma nova fase. Continue a caminhar com confiança, sabendo que a sua verdade é um presente para o mundo. Sua autenticidade e força iluminam o caminho de outros que buscam a coragem para se libertarem das amarras da submissão. Você é uma lembrança constante de que a liberdade começa quando encontramos a coragem de sermos verdadeiramente nós mesmos. Então, se você está pronto para se libertar das amarras do passado e se tornar uma versão mais poderosa de si mesmo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos construir uma comunidade de pessoas que vivem de acordo com sua essência, que se recusam a se conformar e que estão prontas para conquistar seu espaço. Você está preparado para essa transformação? Assuma sua voz e o mundo não terá outra escolha senão ouvir.